Esta é uma tradução não oficial de uma obra que é publicada oficialmente em português. Para ajudar o autor e apoiar o canal, considere adquirir a obra oficial pelo link da descrição. Volume 1. Capítulo 4. A quarta vez é o charme. Carteira, verificado. Telefone celular, verificado. Meus salgadinhos de milho e meu ramen também estão aqui. Meu agasalho e tênis estão com 0 de dano e, claro. Subaru levantou a bainha da blusa do agasalho e se virou para um lado e para o outro para olhar suas costas. Não havia cicatrizes ou qualquer outro vestígio de ferimento nas costas, perto dos quadris ou na parte da frente do abdômen. Não havia uma faca espetada nele, nem qualquer outra coisa incomum. Ufa! Que bom! Não há maior constrangimento para um espadachim do que levar uma facada nas costas. Como alguém que praticou o kendo no ensino médio, mesmo que eu pegue um caminho errado no que diz respeito à vida, não posso me deixar perder o caminho do espadachim. O sol estava alto no céu e uma brisa suave roçava a pele de Subaru. As pessoas andavam de um lado para o outro na rua principal e, mais uma vez, o mesmo carrinho de lagarto passava. Bem, com tantas evidências circunstanciais, não tenho escolha a não ser aceitar isso, não é? É um pouco difícil de acreditar, mas... Todos os ferimentos no corpo de Subaru haviam desaparecido, os rasgos e manchas de sangue em seu agasalho também haviam sumido. Nas mãos de Subaru, dentro do plástico das costas da loja de conveniência, estavam as batatas fritas fechadas, esperando que Subaru as comesse. Então, é uma daquelas coisas, hein? Ele colocou a mão que estava encostada na mandíbula à sua frente e estalou os dedos para que todos na rua pudessem vê-lo. Sempre que morro, volto à estaca zero em meu estado inicial. Pelo menos, é o que parece. Subaru já havia pensado que sua teoria era estúpida, mas finalmente decidiu aceitá-la. Acho que vou chamá-lo de retorno pela morte. O fato de ser um poder que pressupõe que você vai perder realmente o torna adequado para mim, não é? Era um poder que se ativava quando o usuário perdia a vida. Se o ato heróico era voltar da beira da morte e vencer o dia, então ter a chance de refazer as coisas depois de ter perdido parecia mais algo que um trapaceiro faria. Mais seriamente, porém, você chamaria esse tipo de coisa de viagem no tempo. Um fenômeno de loop que só era ativado sob certas condições. Se pensássemos nisso como um jogo, poderíamos dizer que era como se Subaru fosse levado de volta a um ponto de salvamento automático, sobre o qual ele não tinha controle, sempre que morria. Então, um loop ou um lapso de tempo, hein? Quero dizer, estou acostumado com esse tipo de coisa acontecendo em mangas, mas vi em algum lugar que, realisticamente, era muito difícil explicar a viagem no tempo para o passado, tipo, que seria mais fácil refazer o mundo do zero do que voltar no tempo. Com o que Subaru sabia da internet, onde o conhecimento era vasto, mas superficial, voltar no tempo era o mais irrealista possível. No entanto, como ele já havia sido convocado para outro mundo, não estava realmente em posição de debater graus de realismo. Mas se você considerar que essa coisa de retorno por morte está realmente acontecendo, então tudo até agora começa a fazer sentido. Olhando para trás, Subaru já havia morrido 3 vezes neste mundo. A primeira vez foi quando ele e Satella visitaram o porão de saques juntos. A segunda vez foi quando ele, Ron e Felt foram cortados pela lâmina de Elsa. Depois, na terceira vez, que para Subaru pareceu ter acontecido há poucos minutos, ele teve uma morte de cachorro. Diferentemente da primeira e da segunda vez, a terceira morte foi a pior, e ele não podia se desculpar por isso. Ele não imaginava o que poderia fazer uma besteira tão grande a ponto de ser morto por personagens fracos de plano de fundo enquanto ainda estava no prólogo. Ainda assim, morrer 3 vezes em apenas meio dia é uma taxa muito alta. Considerando que, normalmente, as pessoas tinham apenas uma vida, morrer 3 vezes em meio dia era simplesmente absurdo. É claro que Subaru viveu os 17 anos anteriores de sua vida pacificamente, mas,
Dependendo de como você encarasse a situação, se você multiplicasse 17 anos por 365 dias e 3 reinicializações, Subaru teria vivido alguns dias em que poderia ter morrido. Ou, se você olhar de outra forma, eu simplesmente sou péssimo para viver. A diferença entre as dificuldades de permanecer vivo em seu mundo anterior e neste era muito grande. Havia muitos lugares aqui que ameaçavam a vida de Subaru. Havia lugares perigosos para onde quer que ele se voltasse. Dadas as semelhanças entre a primeira e a segunda vez, Elsa provavelmente foi a culpada da primeira vez também. Na primeira vez, quem estava se escondendo nas sombras do porão de saques provavelmente era Elsa. O cadáver gigante era Ron, e ele e Satela haviam chegado depois de Felt e Elsa terem feito suas negociações. Não posso ter certeza, mas a Felt provavelmente pediu demais e, depois que as negociações foram interrompidas, foi isso que aconteceu. Depois que Elsa terminou de se certificar de que não restava ninguém vivo para contar o que havia acontecido, Subaru e Satela tiveram o azar de entrar. A segunda vez é simples. Eu já estava com Ron e Felt quando as negociações foram interrompidas. Ser morto 2 vezes pela mesma pessoa. Será que Elsa é o tipo de personagem que, quando você a encontra, significa morte certa? Subaru tentou passar a ideia como uma piada para que pudesse mentir para si mesmo sobre o medo que tinha dela. Era obviamente uma tolice pensar em qualquer opção que ele pudesse ter se a encontrasse. O único lugar em que Subaru tinha chance de encontrar Elsa era o porão de saques, e a única razão pela qual Subaru precisava ir ao porão de saques era para pegar de volta o distintivo roubado de Satela, e a razão pela qual ele queria pegar de volta o distintivo roubado de Satela era porque queria retribuir um favor a Satela por tê-lo salvo. No entanto, como o retorno pela morte o enviou de volta no tempo, seu dever de retribuir o favor a Satela foi deixado para trás no mundo de sua primeira passagem. Quando Subaru encontrou Satela em sua terceira passagem, a reação fria dela ele foi a prova disso. Satela não conhecia mais Subaru. O favor que ele deveria devolver se perdeu no caminho quando ele foi reiniciado. Nesse caso, seria melhor para o Subaru esquecer a Satela e se concentrar em evitar a ameaça da Elsa. Subaru não sabia por que havia sido jogado nesse cenário de retorno pela morte, mas, por causa disso, teve a sorte de conhecer o futuro. Ele sabia quais minas deveria evitar. Evitá-las era a coisa certa a fazer. Bem, já está na hora de eu começar a me mexer. Felizmente, sei que posso transformar meu celular em dinheiro, então vou juntar alguns fundos e viver uma vida boa usando meu conhecimento moderno. Ela será cheia de sonhos. Você não acha, meu velho? Justamente quando eu pensava que você estava murmurando alguma bobagem para si mesmo, você pede minha opinião. Não sei do que está falando e não me interessa. Quando Subaru olhou de volta para o homem da loja, buscando uma confirmação, o homem respondeu com um olhar irritado. Com essa resposta fria, Subaru se sentiu um pouco magoado por dentro. Não importa em que mundo você esteja, a maneira como as pessoas interagem com estranhos não é tão diferente. Mas, veja bem, há algumas pessoas que, mesmo que isso as coloque em uma situação difícil, não podem deixar de ajudar outras pessoas. Mesmo depois de algo precioso ter sido roubado dela, e mesmo quando ela estava perseguindo a pessoa que o roubou, Satela ajudou um estranho completa e totalmente inútil. Dedicou tempo para curar seus ferimentos e tentou ir embora sem aceitar nenhum agradecimento. Ela aceitou o egoísmo dessa pessoa inútil e, por causa de seus problemas, teve um fim horrível. Quando você faz a mesma coisa 3 vezes, há algumas coisas que você começa a entender. Bem, depois de 3 vezes, você teria que ser incrivelmente estúpido para não entender essas coisas. Eu posso ser um pouco estúpido, mas não tanto. De que bobagem você está falando? Provavelmente é um padrão aqui. Algum tipo de inevitabilidade. Não importa quantas vezes você repita algo, pelo menos algumas coisas nunca mudarão. Ou, pelo menos, há algum tipo de força forte que tenta manter as coisas assim. Por exemplo, nas 3 vezes,
Satela teve seu distintivo roubado pela Felt. Na primeira e na segunda vez, Elsa causou um banho de sangue. Mesmo na terceira vez, isso provavelmente também aconteceu, sem relação com a morte de Subaru. Não sei se posso vencer a Elsa. Ainda não sei. Mas há uma coisa que eu sei. Se, na quarta vez, Subaru não fizesse nada, Felt e Ron seriam mortos por Elsa. Também era inevitável que Elsa e Satela lutassem. E se esses dois morrerem, pensou Subaru. Um é um vilão que lida com produtos roubados, e a outra é uma garota ousada que tenta cobrar a mais por esses produtos roubados sem nenhum sentimento de vergonha ou arrependimento. Ambos eram criminosos, portanto, não seria melhor se eles tivessem desaparecido. Mas mesmo assim, bem, acho que sou realmente um produto da era moderna. Embora eu sempre zombasse de pessoas assim quando me sentava em frente a uma tela de computador. Subaru costumava agir como se achasse que a piedade e a compaixão eram estúpidas. No entanto, ele não pensava nisso como um ato. Ele simplesmente se via como alguém que não se importava muito. Dessa forma, não importava a situação em que se encontrasse, ele era capaz de não se emocionar muito com ela. Para ele, não importava se algumas pessoas que ele conhecia morressem. Pelo menos, era assim que ele costumava pensar. Mas você sabe, eu odeio isso. É uma sensação terrível. Sei que esses dois estão longe de ser santos, mas saber que alguém que você conhece vai ser morto, é impossível ignorar isso. No passado, quando ele agia de forma indiferente, isso não passava de uma encenação. Era o produto de suas interações acontecendo em um mundo virtual. Agora que ele tinha que lidar com essas questões pesadas na vida real, havia um nível totalmente diferente de peso para elas. Mas, ao mesmo tempo, Subaru achava que ele era superficial por mudar uma de suas crenças fundamentais sobre a vida, assim que as coisas ficaram difíceis. E, claro, há também a Satela, quero dizer, aquela garota. Não posso simplesmente abandoná-la assim. Depois de chamá-la por esse nome e ver a reação dela, Subaru percebeu que Satela era um nome falso. Quando ele se lembrava da primeira vez, ela não parecia gostar muito de ser chamada por esse nome. Então, na terceira vez, ficou dolorosamente claro. Em outras palavras, isso significava que ela não confiava nele o suficiente quando lhe disse esse nome. Subaru não havia acumulado pontos de relacionamento suficientes com ela, portanto, em uma das bifurcações do cenário, ele não passou no teste para saber o nome verdadeiro dela. Nesse caso, acho que terei de me esforçar o suficiente para que ela realmente me diga seu nome verdadeiro desta vez. Subaru se esticou e torceu o corpo, estalando várias articulações enquanto se animava. O dono da loja observou as ações estranhas de Subaru com um olhar de surpresa. Subaru, em resposta, levantou a mão de repente e disse: há momentos em que um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. Certo, meu velho? Sim, sim. É exatamente assim que as coisas são. Concordo plenamente. Então, vá em frente e saia daqui. Subaru achava que tinha feito uma boa pose e falado muito bem aquela frase, mas, diante da reação terrivelmente monotônica do lojista, ele sentiu seu rosto começar a se contorcer. Quando o lojista irritado finalmente o empurrou para fora da loja, ele se apressou. Depois de correr cerca de 200 metros pela rua lotada, ele parou e ficou parado por um momento. Agora, então. Subaru levantou a franja curta com a mão e, em movimentos exagerados, olhou para um lado e para o outro. Em seguida, estendeu a mão para uma parede próxima e se encostou nela. Onde preciso ir se quiser conhecer a Satela, disse ele. Não era uma frase que inspirava confiança em suas ações, mas ele não ia ficar sentado esperando. Agora que Subaru pensou nisso, a maioria das circunstâncias que envolveram o encontro dele e de Satela foi coincidência. Tanto na primeira quanto na terceira vez, Subaru havia encontrado Satela em um lugar não muito longe dessa rua principal, mas essa era a única coisa em comum. No mínimo, ajudaria se Subaru soubesse quando o roubo estaria ocorrendo. Por quanto tempo eu fiquei sentado, triste, em frente àquela loja de frutas?
O Subaru parecia que poderia ter durado alguns minutos, mas, ao mesmo tempo, poderia facilmente ter durado quase uma hora. Devo simplesmente vagar e deixar tudo ao acaso. Esperar que o fio vermelho do destino entre mim e ela nos una. Subaru levantou os 2 dedos mindinhos na frente do rosto, girando-os como se fossem varetas de radiestesia, enquanto os espectadores o observavam com olhares curiosos. Ao continuar procurando, Subaru percebeu que estava em um lugar que se lembrava de ter visto antes. Acho que meus laços com o destino estão funcionando muito bem, afinal de contas. Disse Subaru, cheio de si, antes de se dar conta de onde estava. Antes que percebesse, ele havia entrado em um beco. Este não é o lugar onde conheci Satela. Ele achava que era semelhante, mas não podia ter certeza. Mesmo que fosse exatamente o mesmo beco de antes, não havia garantia de que ela viria correndo por ele. Afinal de contas, o beco sem saída em que eu estava quando fui morto pela 3ª vez estava em um lugar completamente diferente. Mesmo que fosse certo que a não Satela teria seu distintivo roubado pela Felt todas as vezes, a rota que elas seguiriam depois disso seria diferente, dependendo das circunstâncias. Era possível que, na primeira e na segunda vez, a rota que elas tomaram fosse a mesma, mas na 3ª vez, por causa da interferência de Subaru, o destino deve ter mudado um pouco. Depois de pensar tão longe, Subaru percebeu quão superficial era seu pensamento. Se ele entrasse nesse beco conhecido, era possível que encontrasse Felt e não Satela. No entanto, isso também significava encontrar outro grupo de pessoas. Em outras palavras, eu realmente estou cansado de olhar para a cara de vocês, burro, mais burro e o mais burro, disse Subaru, cansado, quando se virou e viu os mesmos 3 bandidos bloqueando seu caminho para fora do beco. Sua aparência, suas roupas, seus rostos, tudo era igual. Seus objetivos e seus equipamentos também devem ser os mesmos. Subaru não estava fazendo absolutamente nenhum progresso. Subaru supôs que isso fazia sentido, afinal, ele estava apenas andando pelos mesmos lugares de antes. Por que esses caras quando eu tenho tanta dificuldade em encontrar a não Satela e o Puck? O motivo pelo qual Subaru estava tendo problemas para se encontrar com Satela era que as ações dela provavelmente eram afetadas por vários outros fatores aleatórios além de Subaru. No entanto, o motivo pelo qual Subaru continuava encontrando o burro, mais burro e o mais burro provavelmente era porque eles o haviam escolhido como alvo logo no início. É por isso que, mesmo que ele escolhesse um beco diferente, ele sempre encontraria esses caras. O evento deles era inevitável. Mesmo que eu tenha inventado uma teoria esplêndida sobre o motivo de tudo isso estar acontecendo, isso não me deixa mais feliz. Então, o que vocês querem de mim, pessoal? Sobre o que esse idiota está falando? Ele provavelmente é muito ignorante para entender o que está acontecendo. Que tal mostrarmos a ele? A conversa de burro e mais burro foi a mesma de sempre, e isso fez com que Subaru se sentisse ainda mais mal com tudo aquilo. No entanto, isso não significava que ele poderia baixar a guarda. O padrão estabelecido para as condições necessárias para passar no evento burro, mais burro e o mais burro não era muito alto, mas não havia 100% de chance de Subaru conseguir sair desse beco. Afinal de contas, foram eles que causaram sua morte na 3ª vez. Enquanto pensava nisso, os pensamentos de Subaru se voltaram para o que aconteceu da última vez, quando ele estava morrendo. Enquanto estava morrendo, ele conseguiu captar alguns dos sons do que estava acontecendo. Subaru tentou se lembrar da conversa final que burro, mais burro e o mais burro estavam tendo. Do que eles tinham medo? Havia uma palavra que eles disseram. Subaru achava que deveria ser capaz de se lembrar dela, e era: guardas. Ao ouvir o SOS repentino e inesperado de Subaru, burro, mais burro e o mais burro deram um pulo. O silêncio do beco foi quebrado e o volume do grito de Subaru certamente chegou à rua principal. Com todo o treinamento de Subaru em Kendo, seu sentimento de vergonha por gritar de repente já havia desaparecido há muito tempo. Além disso, Subaru, que a essa altura da vida já havia percebido que era um perdedor,
Não era de deixar seu orgulho ser ferido por um pedido repentino de ajuda. Alguém, por favor, chame alguns homens para cá. O quê? O quê? Você está brincando comigo? Você vai mesmo começar a pedir ajuda? Quem faz isso? Nesse tipo de situação, você deve nos ouvir se quiser evitar se machucar. Você vai simplesmente nos ignorar e pedir ajuda. Isso não é normal. O quê? Não me venha com essa de isso não é normal. Em que mundo isso não é normal? Oh! Não pode ser. Você não está dizendo que está tentando fazer algo que causaria problemas se eu chamasse a atenção, está? Oh, meu Deus! Cale a boca. Você sabe o que queremos dizer. Não estou ouvindo. Não consigo ouvi-lo através dessa espessa parede de insinceridade. Polícia. Subaru continuou a gritar e a manter os bandidos atentos, mas por dentro estava suando frio. Quando Subaru estava dando seu último suspiro durante a terceira vez em que esteve vivo, no momento em que sua consciência o abandonava, burro, mais burro e o mais burro disseram as palavras guardas e correr. Em outras palavras, neste mundo, havia uma organização que funcionava como uma força policial. Essas informações levaram Subaru à nova opção, pedir ajuda. Até ele achou que essa era uma tática bem fraca. Mas, infelizmente, Subaru não pareceu receber uma reação muito animadora da multidão na rua principal. Bem, parece que isso não funcionou. Ameaçando-nos daquela maneira. Quase fiquei um pouco assustado, cara. Só um pouquinho. Nem um pouquinho. Só um pouquinho. Em uníssono, burro, mais burro e o mais burro começaram a negar o quão patéticos eles eram, da maneira mais patética possível. Enquanto os homens tentavam recuperar o controle da situação, depois de olharem uns para os outros e assentirem, cada um deles pegou suas armas. Um pegou uma faca, outro pegou um machado enferrujado e, finalmente, o último. Porque você é o único sem uma arma. O quê? Você não tinha dinheiro para comprar alguma coisa? Provocou Subaru. Cale a boca. Sou mais forte sem uma arma. Vou bater em você até a morte, seu moleque. Cara, eu teria adorado mostrar a todos o que aconteceu com vocês na segunda vez. Ao se lembrar de como havia conseguido aquele suplex perfeito, Subaru quis dar mais um tapinha nas costas, mas, ao mesmo tempo, percebeu que estava em uma situação muito ruim no momento. Parecia cada vez mais que Subaru não conseguiria sair dessa. Vocês não podem me deixar em paz. Não sou um grande fã de dor. Depois de passar por essa experiência 3 vezes, Subaru sabia que nunca se acostumaria a morrer. Para completar, a causa da morte em todas as 3 ocasiões foi devido a ferimentos infligidos por uma lâmina. A dor aguda que acompanhava esses ferimentos sempre parecia recente e era sempre um choque, como se seus nervos estivessem sendo reduzidos. Subaru não queria experimentar esse tipo de morte novamente, e isso não era tudo. Só porque eu já retornei pela morte algumas vezes, não há garantia de que isso acontecerá desta vez também. Subaru não tinha motivos para pensar que seu retorno pela morte tinha um número ilimitado de usos. Subaru não notou um número em seu corpo nem nada, mas, como diz o ditado, Buda só tem paciência para salvá-lo 3 vezes. Se o que estava acontecendo com Subaru era um presente das boas graças do Buda, Subaru já havia usado todos os seus continues. Se eu morrer aqui, minha vida neste novo mundo pode realmente chegar ao fim. Acho que minha melhor aposta é tentar fugir, mesmo que eu me machuque no processo. A arma que parecia mais capaz de infligir um ferimento mortal era, obviamente, a faca testada e comprovada. O machado de mão realmente tinha muita ferrugem, portanto, se Subaru se protegesse com a sacola da loja de conveniência, ele escaparia com um golpe contundente em vez de ser cortado. É claro que o cara sem arma era uma aposta segura. Então, Subaru concentrou toda a sua atenção em mais burro, o que estava com a faca, e reproduziu a fuga em sua cabeça. 3. 2. Isso é o suficiente. Aquela voz cortou de repente com clareza a tensão seca do beco.
no tom galante da voz, não havia nenhum senso de hesitação e nenhum pingo de misericórdia. Só o fato de ouvir a voz já era suficiente para ser dominado por sua existência, e era uma combinação perfeita para levar as intenções do dono da voz. Subaru levantou a cabeça e burro, mais burro e o mais burro se viraram. À frente deles estava um jovem. O que se destacava em sua aparência, mais do que qualquer outra coisa, era seu cabelo ruivo flamejante. Por baixo dele, havia olhos azuis brilhantes que só poderiam ser descritos como ousados. Sua extraordinária boa aparência ajudava a ampliar seu senso de galanteria e, com um olhar, era possível perceber que esse jovem estava acima dos demais. Ele era esguio e alto, usava roupas pretas bem feitas e, embora não tivesse uma decoração elaborada, usava também uma espada de cavaleiro em volta da cintura, o que lhe dava um ar extremamente intimidador. Não importa quais sejam as circunstâncias, não permitirei que vocês pratiquem mais violência contra esse jovem. Isso é o suficiente. Ao dizer isso, o jovem passou direto por burro, mais burro e o mais burro, e se colocou entre eles e o Subaru. Subaru ficou sem palavras diante da atitude ousada do jovem, mas as reações de burro, mais burro e o mais burro foram diferentes. Todos os rostos dos bandidos ficaram pálidos e, com os lábios trêmulos, apontaram para o jovem. Aquele cabelo ruivo e os olhos azul celeste, além da bainha da espada do cavaleiro gravada com a imagem das garras do dragão. Não pode ser. Os bandidos ficaram olhando incrédulos. Reinhard. Você é o mestre espadachim Reinhard. Bem, acho que não preciso perder tempo me apresentando. Embora eu não goste muito desse título que todos me dão. Ainda é muito pesado para mim, murmurou o homem chamado Reinhard com um toque de autodepreciação em sua voz. Mas a luz em seus olhos era inabalável. Os bandidos, dominados pelo olhar do jovem, deram um passo para trás. Eles se entreolharam como se estivessem tentando determinar o melhor momento para fugir. Se vocês estão planejando fugir, eu os deixarei escapar desta vez. Basta voltar para a rua principal. No entanto, se planejam ser teimosos, terão de lidar comigo. Reinhard colocou a mão no punho de sua espada e fez sinal para Subaru atrás dele com o queixo. Estamos perdendo 3 contra 2. Eles têm uma vantagem numérica sobre nós. Não tenho certeza se a pequena ajuda que posso dar será suficiente para fazer a diferença, mas farei o melhor que puder, por minha honra como cavaleiro. O quê? Está brincando comigo? Isso não é nenhuma disputa. Depois de ouvir o que Reinhard havia dito, burro, mais burro e o mais burro ficaram completamente fora de si. Eles se espalharam como bebês aranhas, esquecendo-se até mesmo de esconder suas armas enquanto corriam para a rua principal. Ao contrário da primeira vez, nenhum deles lançou insultos enquanto corriam. Isso era uma prova da diferença de escala entre eles e esse jovem. Assim que os bandidos deixaram o beco, a tensão elevada que o permeava desapareceu imediatamente. Ao perceber que isso era algo que o jovem fazia propositalmente, Subaru ficou novamente sem palavras. Mais do que qualquer outra coisa. Para você fazer tudo isso e ainda se manter tão calmo, é como se você e eu não fôssemos da mesma espécie. O nível de pureza humana em seu rosto, sua voz, sua postura e suas ações eram todos muito altos. Se a personalidade e a educação dele também fossem iguais, se ele não estivesse fazendo algo corrupto por fora, não haveria como equilibrar tudo isso. Deixando o ciúme de lado, Subaru soltou uma gargalhada sem graça e depois se prostrou no chão. Você salvou minha vida, e eu, Subaru Natsuki, sou eternamente grato. Devo dizer que estou impressionado com suas intenções honrosas e sua bravura. Você está me dando muito crédito. Foi porque a vantagem de 3 contra 1 caiu para 3 contra 2 que eles ficaram inseguros. Teria sido diferente se fosse apenas eu contra eles. Não. Dado o medo que eles tinham de você, mesmo se fosse 10 contra 1, ou mesmo 100 contra 1, ainda acho que eles teriam fugido. Mas o que há com suas estatísticas de bravura? Você é como um santo, tanto no corpo quanto na mente. Você é tão brilhante que acho que vou ficar cego.
Para ser sincero, a diferença de aparência entre eles era tão grande que Subaru realmente não queria estar ao lado dele. Subaru examinou Reinhard novamente, mas quanto mais olhava para ele, mais pensava que aquele belo jovem devia ter sido escolhido por Deus. No entanto, ele não parecia ser um guarda. Posso chamá-lo apenas pelo seu nome, senhor. Reinhard? Certo. Não preciso do senhor. Não precisa ser tão formal, Subaru. Bem, de repente ficamos bem próximos, não é? De qualquer forma, obrigado novamente, Reinhard. Você foi o único que veio correndo quando eu chamei. Devo dizer que me sinto um pouco solitário pelo fato de ninguém mais parecer se importar. Dada a quantidade de pessoas que estavam andando na rua principal, não era possível que Reinhard fosse a única pessoa que ouviu Subaru gritar. Mas quando Subaru reclamou, Reinhard baixou um pouco os olhos. Eu realmente não quero dizer isso, mas acho que posso entendê-los. Para a maioria das pessoas, o risco de interferir quando bandidos como esses estão envolvidos é muito grande. Você estava certo em chamar os guardas. Do jeito que você está dizendo isso, você é um guarda, Reinhard. Você não se parece nem um pouco com um. Eu percebo muito isso. Hoje estou de folga, portanto não estou usando meu uniforme, e até eu sei que, pela minha aparência, não tenho a severidade de uma figura de autoridade, disse Reinhard, abrindo os braços, mas Subaru pensou diferente. O principal motivo pelo qual Reinhard não se parecia com um guarda era o fato de que ele parecia estar longe da ideia rude e humilde que Subaru tinha de como um guarda deveria ser. Agora que penso nisso, eles não o chamaram de algo como mestre espadachim? A posição da minha família é bastante especial, veja bem. Portanto, tenho muitas expectativas pesadas sobre mim. Todo dia é uma batalha. Reinhard sorriu, encolhendo os ombros. Aparentemente, Reinhard também tinha senso de humor. Subaru agora tinha certeza absoluta de que esse cara era o ser humano perfeito. Esqueça a ideia de se lamentar com Deus sobre a injustiça de tudo isso. A essa altura, Subaru estava apenas impressionado. A propósito, achei que seu cabelo, suas roupas e também seu nome são bastante incomuns, mas... De onde você é? Por que você veio para a capital de Lugnica? Reinhard perguntou, olhando para Subaru e sua aparência. Como o histórico de Subaru não era claro, essa parecia ser uma resposta bastante natural para alguém que era guarda. É um pouco difícil responder a essa primeira pergunta. Da última vez, quando eu disse um pequeno país a leste, não funcionou, então vou reformular a resposta. Eu vim de um lugar ainda mais a leste do que aqui, um lugar que ninguém jamais viu antes, dos confins da terra, finalizou Subaru com um brilho em seu sorriso. Subaru achou que essa era uma resposta bastante segura, mas Reinhard pareceu surpreso. Mais a leste do que Lugnica? Você não pode querer dizer além da Grande Cascata. Isso é para ser uma piada? Grande Cascata. Subaru inclinou a cabeça com o termo desconhecido. Cascata, tipo, uma cachoeira. Subaru, que não estava familiarizado com a geografia da área ao redor, não tinha ideia do que Reinhard estava falando. Os únicos lugares que Subaru realmente conhecia nesse mundo eram a rua principal, os becos, as favelas e o porão de saques. Não parece que você está tentando me enganar ou algo assim, mas... Bem, tudo bem. De qualquer forma, parece certo que você não é da capital, mas tem um motivo para estar aqui, certo? No momento, Lugnica não está tão pacífica como de costume. Está caindo em um estado de agitação. Seja qual for o motivo de sua vinda, ficarei feliz em ajudar. Vamos lá, é seu dia de folga, certo? Não há necessidade de você desperdiçar um dia de folga só para me ajudar. Você já fez mais do que o suficiente. Mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, se puder. Subaru balançou a cabeça em resposta à oferta de Reinhard, mas depois levantou um dedo como se de repente tivesse se lembrado de algo. Sou todo ouvidos. Não sou uma pessoa muito informada, portanto, não sei se posso ajudar muito. Bem,
é menos uma pergunta e mais eu perguntando sobre uma pessoa, então não se preocupe. De qualquer forma, você viu uma garota de cabelos prateados com uma túnica branca andando por aqui. A aparência de Não-Satella foi uma das que se destacaram. De todas as coisas sobre ela, a cor de seu cabelo e aquela túnica branca bordada com um falcão eram as que mais se destacavam. Se alguém como ela estivesse andando pela capital, havia uma boa chance de que Reinhard, um guarda, tivesse notado. Uma túnica branca e cabelos prateados. Se eu tivesse que acrescentar algo, ela é extremamente bonita. Além disso, tem um gato. Bem, não é como se ela o estivesse carregando na frente dela, mas ela tem um, se isso for útil. Se havia alguém que usava uma túnica branca, tinha cabelos prateados e tinha aquele espírito de gato, então tinha que ser ela. No entanto, o gato geralmente estava escondido dentro do cabelo dela, portanto, esperar um avistamento que incluísse o gato era esperar um pouco demais. O que você planeja fazer quando encontrá-la? Algo que ela perdeu? Acho que é algo que ela está procurando. De qualquer forma, quero devolver a ela o que ela está procurando. É claro que Subaru não o tinha com ele no momento, e era até possível que ela ainda não tivesse sido roubada, mas não havia necessidade de complicar as coisas. Reinhard estreitou os olhos ao ouvir a resposta de Subaru e, em seguida, pensou em silêncio por alguns instantes antes de responder. Infelizmente, não posso dizer que já vi alguém assim. Se quiser, porém, não me importo de ajudá-lo a encontrá-la. Não posso pedir tanto de você. Está tudo bem, eu resolvo as coisas sozinho. Subaru levantou a mão para recusar o pedido de Reinhard e, em seguida, virou-se para sair do beco e caminhar pela rua principal. Era possível que ele se deparasse com Não-Satella novamente, como aconteceu na terceira vez. Se possível, seria melhor capturar a Felt e impedi-la de roubar o distintivo em primeiro lugar. Considerando o que aconteceria caso contrário, Subaru achou que essa seria a melhor abordagem a ser adotada. O problema é que, considerando a velocidade da Felt, eu poderia realmente pegá-la ou não. Na pior das hipóteses, eu poderia conseguir que alguns guardas fossem até o porão de saques, mas... Porão de saque? Oh, não se preocupe com isso. Esqueça o que eu disse. É apenas o nome de um lugar que um velho que conheço gosta de frequentar. Quando Reinhard reagiu à sua declaração, Subaru tentou desviar a atenção dele e, ao mesmo tempo, rejeitou a ideia de envolver os guardas. Mesmo que Subaru trouxesse guardas com ele, com Elsa como oponente, havia uma boa chance de que isso só resultasse em mais baixas. Essa era a habilidade sobre-humana daquela assassina. Bem, se todos os guardas daqui também fossem super-humanos, a história poderia ser diferente. De qualquer forma, acho que devo voltar para a rua principal. Você está indo? Sim, estou. Mais uma vez, obrigado, Reinhard. Terei que retribuir o favor um dia. Posso encontrá-lo novamente se eu for a um posto de guarda ou algo assim? Acho que sim. Se você disser meu nome, eles saberão onde me encontrar. Eu adoraria vê-lo novamente, então apareça por qualquer motivo que seja. Eu realmente fiz ou disse alguma coisa para aumentar tanto assim a pontuação do nosso relacionamento? De qualquer forma, se eu ficar preso ou perdido novamente, com certeza passarei por aqui, disse Subaru em tom de brincadeira, acenando com a mão em sinal de despedida. Tenha cuidado, disse Reinhard, frio e galante como sempre. Empurrado por essas palavras, Subaru conseguiu sair do beco sem sofrer absolutamente nenhum dano, sem perceber o quanto o jovem de olhos azuis o estava avaliando enquanto o observava sair. Agora que Subaru havia voltado em segurança para a rua principal, ele fez o possível para procurar Não-Satella. No entanto, tudo que ele realmente podia fazer era abrir bem os olhos e olhar para a multidão que passava. Usando suas memórias da terceira vez, Subaru se posicionou perto da loja de frutas com a qual já estava familiarizado. O rosto do proprietário da loja, com cicatrizes, que Subaru podia ver pelo canto do olho, era muito severo. Dessa vez, nosso encontro não foi exatamente o melhor, não é mesmo?
mas sei que você é realmente um cara de bom coração. Subaru disse, dando um sinal de positivo para o dono da loja de aparência vil, para o qual o dono da loja virou o rosto, irritado. Subaru retirou os polegares, sentindo-se mal amado, e voltou seu olhar para a rua. Como sempre, havia muitas pessoas passando por ali, de todas as formas, tamanhos e tipos. Fazia mais de 10 minutos que Subaru tinha começado a vigiar e já fazia quase 1 hora que ele tinha começado sua quarta tentativa. Não sei se posso confiar em meu senso de tempo, mas seria estranho se o roubo ainda não tivesse acontecido, disse Subaru para si mesmo, quando um pensamento ansioso passou por sua mente. Ei, meu velho! O que é, senhor sem dinheiro? Quando o dono da loja saiu em frente à sua loja e olhou para Subaru, ele já havia desistido de tentar esconder o quanto estava irritado. Bem, é verdade que estou sem dinheiro, então não vou negar isso, mas... Velho, tenho algo que gostaria de lhe perguntar. O senhor viu algum tipo de agitação acontecer por aqui ultimamente? Você tem coragem de me fazer uma pergunta sem comprar nada? Bem, eu sei disso, mas da última vez... Espere. Enquanto Subaru falava, ele percebeu por que o dono da loja estava de mau humor. Na primeira vez, quando Subaru e não Satella visitaram a loja de frutas juntos, eles se encontraram novamente com a filha do dono da loja. Dessa vez, ela ainda não havia sido salva. Como eu poderia ter me esquecido disso? Não me diga que eu tenho que ir procurá-la primeiro. Do que está falando? Ah, tudo bem. Tanto faz. Veja, garoto. Esse tipo de comoção de que você está falando não é exatamente incomum por aqui. Fico feliz que tenha respondido a minha pergunta, mas você está falando sério. Agora que Subaru pensava nisso, o porão de saques estava cheio de coisas roubadas de toda a capital. Se havia tantos roubos ocorrendo, isso dizia muito sobre o nível de segurança da capital. Isso significa que fiquei completamente sem opções. No entanto, o tumulto mais recente não foi o habitual. Alguém estava usando magia e disparou 2 ou 3 rajadas dela. Basta olhar. O dono da loja se inclinou para a frente e apontou para uma barraca cerca de 4 espaços à esquerda. Quando Subaru seguiu com o olhar, viu que ao lado dessa barraca havia um beco, com alguns buracos na parede que levavam a ele. Oh, uau! Havia algumas coisas em forma de gelo que eram usadas como flechas, e uma delas ficou presa dentro da parede. No entanto, ela desapareceu logo em seguida. Cada um dos 4 buracos era um pouco maior que uma moeda. Como eles conseguiram fazer um buraco como esse em uma parede de pedra? Subaru estremeceu ao pensar no que aconteceria se eles atingissem uma pessoa. Essa magia parece estar em uma escala diferente da primeira vez que a vi. Será que a não Satella está um pouco mais chateada do que o normal dessa vez? Se Subaru se aproximasse dela sem pensar, ele poderia ser o alvo dessa magia. Subaru sentiu um suor frio se formar em sua testa. Mas se esse for o caso, então eu também cheguei tarde demais desta vez. Se o roubo já tivesse ocorrido, seria difícil para Subaru se encontrar com não Satella por conta própria. Em outras palavras, o que ele deveria tentar agora era: preciso tentar me encontrar com a Felty. Se possível, preciso tentar pegá-la antes que ela entre no porão de saques e depois trocar meu celular pelo crachá. Mas, como aquele era um lugar em que ele já havia sido morto 2 vezes, Subaru queria evitar ao máximo o porão de saques. Se eu for tarde demais, vai acontecer de novo o que aconteceu na primeira vez. No entanto, se eu for me encontrar com Ron e esperar pela Felty, acabarei repetindo o que aconteceu na segunda vez. O mais importante era a localização da Felty. Neste momento, a Felty provavelmente estava sendo perseguida na capital pela não Satella. Se pudesse, Subaru queria encontrá-la antes que ela chegasse ao porão de saques. Talvez eu possa confiar em meu retorno pela morte e usar esse tempo apenas para coletar informações. Embora essa parecesse ser uma opção viável, Subaru balançou a cabeça e rapidamente rejeitou esse plano. Isso foi algo que ele percebeu depois de experimentar a morte 3 vezes, mas todas as vezes foi incrivelmente doloroso.
Ele não queria passar por algo assim nunca mais. Subaru estava ansioso para confiar em seu poder de retorno pela morte quando não sabia como ou por que ele funcionava. Digamos que Subaru decidisse jogar fora essa quarta vez, observando o desenrolar das coisas com a intenção de morrer depois para poder reiniciar tudo. E se, quando ele fizesse isso, o retorno pela morte não fosse ativado porque o número de vezes que ele poderia usá-lo havia se esgotado? Ninguém estaria rindo desse fim. No final, tenho que me agarrar à vida o máximo que puder. Bem, acho que isso nem é preciso dizer. Depois de tomar sua decisão, Subaru se virou para alongar o corpo. O dono da loja não parecia muito satisfeito com os exercícios que Subaru fazia em frente à loja, mas quando Subaru terminou e estava correndo no lugar, ele acenou para ele. Não sei por que de repente você decidiu me ajudar, mas obrigado, meu velho. Não é nada demais. Há pouco tempo, outra pessoa sem dinheiro como você ajudou minha filha, sabe? Ao ouvir a resposta do dono da loja, Subaru primeiro ficou surpreso e depois começou a rir. Ah, o poder do destino! Não importava o quanto a garotinha do dono da loja estivesse com problemas, alguém iria salvá-la. Só o fato de saber disso fez com que Subaru sentisse que valia a pena vir até aqui. Muito bem. Agora eu realmente vou andando. Da próxima vez, com certeza comprarei uma de suas hables. Bem, se eu fizer, será um cliente, e eu lhe darei as boas-vindas. Trabalhe duro, senhor sem dinheiro, disse o dono da loja em um tom monótono. Entendi. Estou rezando para que a próxima vez que eu volte aqui seja com dinheiro nas mãos, disse Subaru ao sair correndo. O destino de Subaru era a favela, mas, desta vez, em uma direção diferente do porão de saques. Se ele fosse em direção ao porão de saques, certamente levantaria algumas bandeiras ruins. Então, desta vez, ele tentaria uma rota diferente. Você está procurando onde a Felt mora. Se você pegar aquela estrada ali até que ela se transforme em outra rua, você deve ser capaz de encontrá-la. Obrigado, você realmente me ajudou, irmão. Sem problemas, irmão. Você, seja forte e cuide de si mesmo lá fora, certo? O homem de meia-idade com quem Subaru estava conversando sorriu para ele fracamente enquanto desaparecia atrás de uma porta que rangia. Durante toda a conversa, o olhar de pena no rosto do homem nunca desapareceu de seu sorriso desajeitado. Subaru apertou o punho, feliz porque seu plano estava funcionando. Foi uma estratégia que formei depois de minhas experiências da primeira e segunda vezes nas favelas, mas, nunca imaginei que funcionaria tão bem, disse Subaru, sacudindo a manga de seu agasalho, que estava coberta de lama seca. Para ajudá-lo a rastrear Felt, o plano brilhante que ele pensou depois de chegar às favelas era fazer com que ele parecesse o mais deprimido e destituído possível. Na primeira vez, quando Subaru visitou as favelas com Não Satela, Subaru havia sido espancado por burro, mais burro e o mais burro pouco tempo antes. Por causa disso, a maioria dos habitantes da favela teve pena dele e foi bastante cooperativa. Na segunda vez, entretanto, quando Subaru não havia sofrido muitos danos, as pessoas o receberam de forma relativamente fria. A diferença era como noite e dia. Então, lembrando-se disso, Subaru ficou tão mal que correu o risco de exagerar. Bem, afinal, eu pisei no cocô de sabe-se lá que tipo de animal. De qualquer forma, acho que descobri onde Felt dorme, mas, o problema é se ela voltará para cá ou não antes de ir para o porão de saques. Felizmente, das 4 pessoas com as quais ele conseguiu obter informações, todas as respostas sobre a localização do local de moradia da Felt coincidiram. No entanto, Subaru achava que as chances de ela voltar para lá eram de 50%. Havia também a possibilidade de que ela não quisesse arriscar que sua casa fosse descoberta ao voltar para lá enquanto estava sendo perseguida. Bem, ficar sentado e se preocupar com isso não vai me ajudar em nada, então vamos parar de nos preocupar. Ok. Não faz sentido se preocupar com coisas que não podem ser evitadas. Foi nesse ponto que a determinação de Subaru brilhou.
Enquanto continuava a raspar mais lama de suas roupas, Subaru correu para o interior das favelas. Estava escuro como sempre e havia poças de sabe-se lá o que aqui e ali, que Subaru teve de pular para evitar. Mas, quando estava fazendo isso, quase esbarrou em alguém que apareceu de repente. Subaru conseguiu se virar bem a tempo e bateu as costas contra a parede do beco, soltando um grunhido enquanto perdia o fôlego. Oh, me desculpe por isso. Você está bem. Não se preocupe. Não se preocupe. Na verdade, sou bem resistente, ou... Enquanto tentava se fazer passar por durão, Subaru olhou para cima e, quando percebeu para quem estava olhando, sua frase foi interrompida e terminou em um grito agudo. Depois de ouvir a voz de Subaru dessa forma, a mulher de cabelos pretos riu baixinho. Que cara engraçado. Tem certeza de que está bem, disse ela, colocando o cabelo para trás da orelha. Até mesmo esse simples movimento era de alguma forma sexy, e Subaru reafirmou a crença em seu íntimo de que cada movimento dessa mulher era extremamente erótico. Ela era definitivamente alguém que Subaru não queria encontrar novamente. Era a mulher que havia aberto seu abdômen e derramado suas entranhas, 2 vezes. Era Elsa. Não precisa ficar tão assustado. Não vou fazer nada com você. Eu não estou com medo, ok? Por que você pensaria isso? Você está cheirando mal, respondeu Elsa, vendo além das tentativas vazias de Subaru de parecer durão, enquanto ela lentamente estreitava os olhos em um belo sorriso. Cheiro, pensou Subaru, confuso. Mas Elsa apenas inspirou pelo seu belo nariz. Quando as pessoas estão com medo, elas cheiram a medo. Neste momento, você está com medo, e também com raiva, ao que parece, de mim. Elsa parecia estar se divertindo ao revelar o que Subaru estava pensando, enquanto olhava para ele. Subaru respondeu com silêncio e um sorriso falso, respirando fundo e fazendo o possível para controlar o ritmo acelerado de seu coração. Quando Subaru ficou em silêncio, Elsa estreitou os olhos como uma cobra. Embora Subaru se sentisse preso pelo olhar dela, pelo menos ele não seria tão fraco a ponto de desviar o olhar. Elsa lambeu os lábios em resposta à demonstração vazia de força de Subaru. Não posso dizer que não estou curiosa, mas tudo bem. Não posso me arriscar a causar uma confusão neste momento. Isso não me parece muito agradável. Se você assustar demais as pessoas, sua beleza será desperdiçada, sabe? Bem, você tem jeito com as palavras. Se você pudesse esconder melhor a animosidade que tem por mim, eu poderia ter ficado impressionada. Elsa pegou o dedo e pressionou gentilmente a testa dele, e o corpo congelado de Subaru se soltou. Enquanto Subaru ofegava e se contorcia, tentando recuperar o fôlego, Elsa levou o dedo aos lábios. Bem, então eu vou embora agora. Tenho a sensação de que nos encontraremos novamente. Se da próxima vez que nos encontrarmos for em um lugar iluminado, com muitas pessoas ao redor, eu também poderei relaxar, disse Subaru com cinismo, mas era tudo que ele podia fazer para dizer isso. Elsa deu um sorriso de saudade, como se não quisesse deixar Subaru ainda, mas se virou, com seu manto preto esvoaçando enquanto ela se derretia de volta na escuridão. Depois que Subaru viu Elsa literalmente sumir de vista, ele se encostou na parede, sentindo como se tivesse corrido uma milha. Eu definitivamente não esperava encontrá-la novamente. Acho que ela estava apenas vagando pela área antes de ir para o porão de saques. No encontro inesperado com o chefe final, Subaru sentiu como se seu espírito estivesse prestes a se quebrar. Em termos de preparação mental para lidar com qualquer uma delas, o encontro com Elsa teve um impacto muito maior sobre ele do que o encontro com Não Satella. Subaru rezou para que essa fosse a última vez que ele teria que ver Elsa. Acho que a casa da Felt fica mais adiante, mas... Elsa não poderia ter encontrado a Felt e já ter causado estragos, poderia? Ela era uma psicopata perturbada que sentia prazer em abrir o estômago das pessoas. Não era impensável que ela tivesse matado 2 ou 3 pessoas só para matar o tempo. Além disso, como essa era a parte mais profunda das favelas, Subaru tinha um mau pressentimento sobre o que poderia encontrar.
Provavelmente está tudo bem. Não vi nem senti cheiro de sangue. Eu acho. Dado o fedor de lixo podre que enchia o beco, seria impossível discernir o cheiro de sangue, e estava tão escuro que Subaru não tinha certeza de que conseguiria ver traços de sangue se eles estivessem lá. Mas provavelmente estava tudo bem. Com certeza estava. Pelo menos era o que Subaru esperava. Cerca de 5 minutos depois de seu encontro com Elsa, Subaru chegou a uma cabana em ruínas. Com as informações que me foram dadas, acho que é aqui, mas isso realmente conta como um espaço de convivência, disse Subaru, confuso, enquanto estava em frente à tábua de madeira que servia de porta para o barraco. O interior do barraco era do tamanho de 2 banheiros portáteis, do tipo usado em canteiros de obras. Era como se alguém tivesse levado a sério a frase: "Você só precisa de metade de um tatame para ficar em pé e o inteiro para dormir." Bem, suponho que se for apenas um lugar para dormir, então se encaixa na descrição. No entanto, a ideia de que uma menina tão pequena vivia em um lugar como esse fez com que Subaru sentisse pena dela. Ele supunha que poderia perdoá-la por ser tão obcecada por dinheiro. Então, ela está vivendo sua vida aqui, amontoando seu corpo já pequeno em um espaço ainda menor. Acho que não é surpresa que ela tenha se tornado tão perversa como é. Ah! Como ela é lamentável! Como ela é lamentável! Ah, vamos lá! Não é tão ruim assim. Quem você pensa que é, garoto, menosprezando minha casa? No momento em que Subaru estava entrando em seu modo de piedade, ele ouviu uma voz atrás de si e se virou. Ali, na frente dele, olhando para ele, estava a pequena figura loira de Felt. A aparência dela não era particularmente diferente das outras vezes em que se encontraram. Na verdade, ela parecia um pouco mais suja do que antes, mas isso parecia ser o resultado de sua fuga ter sido um pouco mais dura do que da última vez. O que há com você, olhando para mim desse jeito, com esses olhos de pena? Está me subestimando só porque sou uma garota e um pouco suja. Acho que você está interpretando a emoção errada, mas estou feliz por ter encontrado você. Enquanto a Felt nem tentou esconder o quanto estava irritada, Subaru subconscientemente relaxou os ombros em uma sensação de alívio. Subaru estava genuinamente feliz por encontrá-la novamente. Ele estava preocupado com o que poderia ter acontecido depois do quase incidente com Elsa, mas, no final, as coisas pareciam estar melhorando, e não piorando. Em resposta ao que Subaru disse, Felt respondeu: "Ah, então você é um cliente." Ela expirou pelo nariz, satisfeita consigo mesma. "O fato de você ter vindo aqui significa que tem negócios comigo, certo? Pela sua aparência, fica claro que você não é daqui. Oh! Você vê rapidamente que não sou um de vocês. Você tem bons olhos. As pessoas daqui pelo menos se preocupam um pouco mais com sua aparência. Você está se esforçando demais. Além disso, do jeito que você está tentando nos enganar com esse seu truque sujo, parece que você é uma pessoa ainda pior do que eu. Como sempre, essa garota realmente sabe como insultar, não é?" pensou Subaru, querendo rapidamente retirar tudo o que havia dito sobre ter pena dela. "Então, o que você quer? Se você quiser que algo seja roubado, precisarei do dinheiro primeiro. Dependendo de quem for o alvo, posso pedir mais depois. Se eu quiser que algo seja roubado, hein? Esse é um negócio e tanto que você está administrando aqui. Está realmente tão orgulhosa de seu roubo? Isso se chama ganhar a vida. Se eu não fizer isso, terei de vender meu corpo. De qualquer forma, o que vai ser? Ou você tem algum outro negócio para mim?" "Dependendo de sua resposta", disse Felt, movendo rapidamente os dedos como se estivesse exibindo sua destreza. Em sua mão havia uma pequena faca que apareceu tão repentinamente como se tivesse sido convocada por magia. Estava claro que ela queria mostrar que podia se defender. Se Subaru tivesse que lutar contra Felt, dada a destreza dela e o fato de que ela tinha uma faca, ele não teria chance de vencer. Mas Subaru não tinha a intenção de lutar. Ele levantou o dedo indicador e o balançou para a esquerda e para a direita enquanto estalava a língua,
enquanto a Felt continuava em guarda. Tenho apenas um assunto para discutir com você. Gostaria de comprar de você o distintivo que você roubou. Tendo chegado até aqui, Subaru pensou que ser indireto ou tentar se esquivar do assunto só pioraria a impressão que a Felt tinha dele. Havia também o fato de que Elsa ainda estava perambulando pela área, então Subaru queria ir direto às negociações. No entanto, Felt colocou a mão sobre o peito, onde era provável que estivesse segurando o distintivo. Como você sabe que eu roubei um crachá? A única pessoa que deveria saber disso é a que me contratou, e eu o roubei há pouco tempo. Essa é uma resposta rápida demais para você ter ouvido falar sobre isso na rua. Quando você coloca as coisas dessa forma. Sim? Esse é um bom argumento. Isso foi muito descuidado, mesmo para mim, certo? Você realmente precisa fazer um trabalho melhor para esconder suas intenções, garoto. Uma pequena provocação como essa e você já está falando tudo. Enquanto Subaru segurava a cabeça com as mãos por causa de seu erro, Felt parecia ter perdido o ânimo para manter sua hostilidade. Felt se ajoelhou de modo a ficar no nível dos olhos de Subaru. Então você quer comprar esse distintivo de mim, não é? O que está tentando fazer? Você não pode estar do mesmo lado que aquela mulher, certo? Ela é sua rival ou algo assim? Mas como meu arqui-inimigo, talvez. Como você se sentiria se ela matasse seus pais? Ou melhor, se ela matasse você? Do que você está falando? Bem, tanto faz, eu realmente não me importo com isso. Enquanto Subaru tentava descobrir como se safar dessa, Felt apenas riu. Ela então tirou o distintivo adornado com dragões do bolso do peito e o assinou para Subaru. Venderei isso a quem puder me oferecer um preço mais alto. Mesmo que haja uma chance de que a mulher fique brava se eu romper nosso acordo. Sim, há definitivamente uma possibilidade de que ela fique, mas... De qualquer forma, estou apenas falando comigo mesmo, pode me ignorar. Subaru limpou a garganta e fez uma cara séria. Então, isso significa que você vai me ouvir? Somente se parecer que é dinheiro para mim. Isso é óbvio, certo? Parece bom para mim. Preparei um item que vale mais de 20 moedas de ouro abençoadas e gostaria de comprar seu distintivo com ele. As orelhas de Felt se animaram e seus olhos vermelhos se estreitaram como os de um gato. Parecia que ela estava tentando não parecer abalada, mas se ela tivesse uma cauda, ela estaria se contorcendo para frente e para trás, então Subaru não pôde deixar de sorrir. Estou vendo. Esse é um preço e tanto. Parece que meu trabalho duro finalmente vai valer a pena. Mas, infelizmente para você, seu rival já me ofereceu a mesma quantia, sabia? Pare com essa besteira. O acordo era de 10 moedas de ouro abençoadas, certo? Se você ficar muito gananciosa, vai morrer. Não, sério. Na verdade, ficou bem claro que foi por isso que ela morreu da primeira vez. Causa da morte, ganância. Como Subaru acertou o preço, Felt deve ter achado que ela não poderia mais se esconder. Depois de olhar para ele com os olhos arregalados por alguns instantes, Felt coçou levemente a lateral da cabeça. O que? Você também sabe disso? Sim? Está bem? O acordo era de 10 moedas de ouro abençoadas. Mas você sabe, se eu disser à pessoa que me contratou que outra oferta foi feita, ela pode contrapropor com mais. Sabe? Essa não é uma mentira, sabia? Felt, a menina de 13 ou 14 anos, acrescentou, curvando as bordas da boca. Você é realmente astuta, não é? Eu gostaria de dizer para desistir e aceitar o acordo, mas acho que você não me daria ouvidos, não é? Claro que não. Além disso, não sei se posso confiar em você. Meus ouvidos não perderam uma palavra do que você disse. Você não disse que trouxe 20 moedas de ouro abençoadas, mas apenas algo que vale esse valor. Não é um pouco injusto eu não saber nada sobre o que você tem na manga, mas você saber tudo sobre mim? Acho que é mais uma questão de quanto você pode se preparar que realmente importa nas negociações, mas é verdade que,
Sem mostrar isso primeiro, não chegaremos a lugar algum. Subaru queria evitar que Felt ficasse muito irritado e perdesse tempo, por isso tirou do bolso do peito seu principal item para as negociações, o celular. Ao ver o pequeno dispositivo, Felt ergueu um pouco as sobrancelhas, mas foi só isso. Como sempre, ela não respondia a nada, a menos que ficasse claro que isso a levaria ao dinheiro. 20 benditas moedas de ouro por essa coisa? Para mim, parece apenas um espelho de mão. Esse é um daqueles mitia imensamente populares. Ele pode pegar uma fatia do tempo e congelá-la, guardando-a para sempre. Subaru ativou o modo de disparo contínuo. Um som leve e mecânico foi emitido várias vezes. A luz brilhante atravessou o beco e inundou o Felt de luz. "Uau", disse ela, em uma rara demonstração de feminilidade ao reagir. Felt parecia que estava prestes a reclamar, mas Subaru rapidamente lhe mostrou a tela do celular. Esse é o poder desse mitia. Com ele, você pode deixar para trás uma imagem nítida. Outra coisa a acrescentar é que esse é um item muito raro. Este é o único igual a ele em todo o mundo. O que você acha disso? A essa altura, Subaru já estava acostumado a explicar a função do celular e, quando ele terminou, Felt disse, e olhou atentamente para o celular nas mãos de Subaru, antes de concordar com a cabeça. Não parece que esteja mentindo. Mas esta sou eu? Você disse uma imagem nítida, mas acho que sou um pouco mais bonita do que isso. Se você não estivesse em um ambiente tão terrível, se estivesse se alimentando melhor e, embora isso possa contribuir para o que você pode considerar um senso comercial perspicaz, se pudesse se livrar dessa sua personalidade astuta e suja, eu diria que há esperança para você. Na verdade, é só uma questão de como você se veste. Se estamos falando de escolher as palavras certas para dizer, você não tem nenhum talento quando se trata de manter uma conversa, não é? Poxa vida! Embora Subaru pudesse ter se irritado um pouco com essa última afirmação, as coisas estavam indo bem no geral. No entanto, um dos pontos fortes das pessoas que viviam nas favelas era que elas nunca concordavam facilmente com nada. Aceito que essa coisa que você tem é rara, mas ainda não sei se acredito quando você diz que ela vale 20 moedas de ouro abençoadas. Não sou tão cabeça de vento a ponto de acreditar em sua palavra. Bem, isso era de se esperar. Pessoalmente, não me importa que você tenha um cérebro esponjoso, mas você está certo. Precisamos da opinião de uma terceira pessoa. Teria sido ótimo se Subaru pudesse levar as negociações adiante naquele momento, mas ele esperava que isso não fosse acontecer. O problema era quem usar como terceira parte. Nas profundezas das favelas, há um lugar chamado de porão de saques. É exatamente como o nome sugere, mas acho que a maneira mais rápida é perguntar ao velho esquisito que está lá. Ele é justo quando se trata de avaliações. Ele é muito experiente, então acho que não terá problemas, mesmo com esse mitia. Achei que isso aconteceria. Subaru esperava que Felt sugerisse Ron. Era também o ponto de encontro dela com Elsa, bem como um lugar onde ela teria um guarda-costas se as coisas dessem errado. Como era necessário um olho avaliador para o mitia de Subaru, não havia outra opção. No entanto, Subaru realmente queria ter tudo resolvido antes de chegarem ao porão de saques. Não tenho nenhum problema em deixar o velho dar uma olhada nisso, mas... Você realmente vai chamá-lo de velho sem nem mesmo tê-lo conhecido ainda. Você pode se arrepender, sabe? Ele é muito duro com pessoas que não sabem demonstrar respeito. Apesar disso, ele parece ser muito carinhoso com uma certa menina desbocada, sempre lhe dando leite e tudo mais. Subaru pensou no velho careca que sempre olhava para Felt com olhos calmos. Do ponto de vista de Ron, deve ser como cuidar de uma neta. Mas Subaru não tinha nenhum problema com ele, o problema era o lugar. Não sei o que parece ser um problema para você, mas se está com tanta pressa, deveríamos ir em frente e ir para o porão de saques. Para ser sincero, havia outra coisa que eu estava planejando fazer, mas... Está planejando fazer isso? Bem,
Veja bem, a pessoa de quem roubei esse distintivo é muito mais persistente do que eu pensava, então pensei em tentar sabotá-la um pouco. Afinal de contas, se você der um pouco de dinheiro aos caras que estão por aqui, eles farão qualquer coisa por você. Muito bem, vamos começar imediatamente. Agora mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Subaru empurrou as costas de Felt quando ela começou a andar e a apressou em direção ao porão de saques. O que é com você? Reclamou Felt, inchando as bochechas, mas Subaru estava orgulhoso de si mesmo por ter conseguido evitar o maior número possível de baixas. Um pouco de dinheiro era um preço muito baixo para se oferecer a alguém que estivesse no caminho de não satê-la quando ela estivesse com pressa. Se a alternativa fosse ser atingida por um bloco de gelo e se contorcer no chão, Subaru tinha certeza de que eles prefeririam agarrar seus estômagos famintos. Minha única condição é que o velho dê uma olhada, feche um negócio rapidamente e saia logo de lá. Por que você está com tanta pressa, garoto? Você está todo suado, sabe como é. Viva forte e cuide de você. Todo mundo parece dizer isso, mas será que esse é o slogan das favelas? Subaru teve a sensação de que deveria mudar de viver forte para viver difícil. Quando Subaru deixou esse pensamento de lado, ele se dirigiu com Felt para o porão de saque pela terceira vez no total nesta quarta vez. Ele sairia imediatamente. Ele sairia correndo dali, mesmo que tivesse que deixar todos os outros para trás. Depois de tomar sua decisão, Subaru empurrou com mais força as costas da Felt à sua frente. Isso dói. Ai, disse Subaru ao ser chutado. Depois de se encontrarem com a Felt em sua cabana, Subaru e Felt atravessaram as favelas em direção ao porão de saques. O espaço entre os prédios era muito estreito e era difícil para a luz do sol passar pelas vielas sinuosas. Essa escuridão adicional da sombra dos prédios só fazia com que as favelas parecessem ainda mais sombrias. Subaru podia sentir a umidade sob os pés. Havia garrafas quebradas de bebidas alcoólicas e pedaços de papel por toda a parte e, de vez em quando, um cheiro forte e desagradável batia em seu nariz. Seja com Felt ou com não satela, esse não era o tipo de lugar para se andar sozinho com uma jovem. Isso seria muito melhor se estivéssemos de mãos dadas e em um lugar mais bonito e colorido. Pare com essa conversa nojenta. Não me diga que você gosta de garotinhas. Eu gosto mais de mulheres mais velhas. Não precisa ser tão cautelosa, venha até aqui. Talvez por ter sentido o perigo pelo que Subaru havia dito, ela começou a se afastar, mas Subaru a chamou de volta. Relutantemente, Felt se aproximou. Nada de brincadeiras, certo? Você é o único que terá mais problemas se esse negócio der errado. Estamos entendidos? Por que não consegue ver que estou fazendo o possível para que esse gatinho desconfiado com quem estou lidando aqui relaxe para que possamos ser amigos? Se você é tão contra a minha amizade, por que não para de brincar e me leva até o porão de saques? Como você? Como eu descobri isso? Ora, eu não sou tão estúpido assim. Quero dizer, não estou muito familiarizado com essa área, mas tenho confiança em meu senso de direção. Do jeito que estamos andando em zigue-zague, até eu vou começar a suspeitar, disse Subaru, olhando para Felt, que ficou em silêncio, e dando de ombros. Como Subaru foi direto ao ponto, Felt não pôde deixar de desviar o olhar, mas o próprio Subaru estava extremamente nervoso, com o coração acelerado. Afinal, tudo que Subaru acabara de dizer era, em sua maior parte, um blefe. Subaru estava incomodado com o fato de que a rota da Felt não coincidia com o caminho que ele achava ser o correto para chegar ao porão de saques, mas o que realmente o fez questionar a Felt foi o fato de ter visto o mesmo grafite escrito na parede 2 vezes, embora à distância, em um curto período de tempo. No entanto, a essa altura, seu blefe era tudo em que ele podia confiar. Sei que é pedir muito para você não duvidar de mim, do seu ponto de vista, o que tenho a oferecer provavelmente parece bom demais para ser verdade, então não posso culpá-la por querer mais tempo para me examinar. Você já descobriu tudo isso e não está com raiva. Bem,
Entendo que faz sentido você duvidar de mim e que não estou sendo razoável. No entanto, não vou me comprometer com o tempo. Por favor, leve-me direto para o porão de saque. Estou lhe implorando, por favor, disse Subaru, levantando as mãos, suplicando. Felt se assustou e seus olhos se arregalaram enquanto ela hesitava por um momento, sem saber como reagir, mas então pegou a mão dela e bagunçou seus cabelos loiros. Bem, droga, eu simplesmente não entendo você. Não entendo você, mas sinto que tenho que lhe pagar por não ter ficado com raiva de mim agora. Tudo bem, eu o levarei direto para lá. Vou deixar o resto de minhas dúvidas nas mãos de Ron. Não me desagrada essa atitude de se sentir totalmente livre para depender dos outros, mas, bem, não importa. Quando Subaru estava prestes a dar um sermão na Felt, ele percebeu o que estava prestes a dizer e embaralhou suas palavras. O que a Felt realmente quis dizer quando afirmou que deixaria tudo para o Ron. Ron tratava Felt como se ela fosse sua neta fofa, e ele a amava tanto que estava pronto para dar a vida por ela. Mas o que a Felt sentia pelo Ron? Subaru não queria pensar que aquele velho careca, que ele não conseguia odiar, estava apenas sendo usado por ela. Felt estreitou os olhos quando Subaru se afastou de repente, mas não se intrometeu. Em vez disso, tendo mudado sua atitude em relação a Subaru, ela o levou direto para o porão de saques, sem fazer nenhum desvio dessa vez. Enquanto Subaru seguia Felt enquanto ela trotava à frente, ele pensava novamente no curso dos eventos que aconteceriam quando chegassem ao seu destino. Já era a quarta vez que Subaru fazia isso. Ele queria seguir o melhor caminho possível. Enquanto Subaru continuava a caminhar, perdido em seus pensamentos, viu que Felt havia parado e estava olhando para ele. Pare de olhar para baixo enquanto caminha. Você vai se contagiar com a escuridão daqui, sabia? Bem, eu adoraria manter minha cabeça erguida, mas não é exatamente limpo e organizado ao redor dos meus pés, então é perigoso se eu não prestar atenção. O que você quer dizer com infectado pela escuridão? Você sabe exatamente o que quero dizer. Estou falando da atitude de todos os perdedores que vivem aqui. Felt acenou com a cabeça para mostrar que estava falando sobre a área ao redor, as favelas. A maneira como ela cuspiu as palavras mostrou clara animosidade e ódio pelo lugar, e Subaru arregalou os olhos. Perdedores? Você não acha que isso é um pouco duro? Como isso é duro? Estou falando de pessoas que defiam nessa vida de beco e perdem a vontade de tentar sair daqui ou melhorar de alguma forma. Odeio perdedores como esses. Subaru havia passado um bom tempo conversando com as pessoas que viviam nas favelas. Não era como se elas tivessem caído tanto que as palavras não chegassem até elas, mas, como a Felt disse, ele não podia negar que elas pareciam estar satisfeitas com a vida aqui, ou melhor, pareciam ter desistido de chegar a qualquer outro lugar. Seria fácil dizer que esse tipo de atitude não poderia ser evitado, mas a Felt não aceitaria essa resposta. Na luz fraca do beco, a luz dos olhos carmesins de Felt não se apagava nem um pouco. Não tenho intenção de viver minha vida inteira aqui nessas favelas. Se uma chance aparecer, vou me agarrar a ela e torná-la minha. O mesmo vale para este acordo agora. Então é por isso, hein? Na segunda vez, a Felt fez de tudo para encontrar pontos fracos e conseguir mais de Elsa e Subaru. Era fácil explicar essas ações simplesmente dizendo que ela era gananciosa, mas, sabendo o que sabia agora, Subaru achava que podia entender por que Felt era tão persistente. Felt queria sair das favelas, romper com as circunstâncias de sua infância órfã. Na raiz de todas as suas ações estava o desejo de algo mais. Então, com 20 moedas de ouro abençoadas, esse seu sonho se tornará realidade. Com certeza estará mais perto de se tornar realidade. Se eu estivesse indo sozinha, talvez fosse o suficiente, mas não sei, murmurou Felt. Se você estivesse indo sozinha. Os ouvidos aguçados de Subaru não deixaram passar essa, e ele ergueu as sobrancelhas em resposta. Felt percebeu seu erro, estalou a língua e desviou o olhar. Não é nada.
Não somos tão amigos a ponto de eu falar sobre. Por que estou sendo tão falante hoje, para começar? Disse Felt, claramente arrependida do deslize de sua língua. Talvez você esteja se soltando um pouco porque seu objetivo está à vista, respondeu Subaru, enquanto se sentia sorrindo. Felt disse que se ela estivesse indo sozinha, talvez conseguisse chegar lá. Isso significava que ela tinha outra pessoa nas favelas que não poderia deixar para trás. Para Felt, que nutria um sentimento de animosidade em relação às pessoas das favelas, só poderia haver uma pessoa com quem ela pudesse se sentir assim. Ao pensar em quem era, Subaru não pôde deixar de sorrir. Qual é o seu problema? Esse seu sorriso está começando a me irritar. Não é nada demais. Apenas percebi que estava me preocupando demais com algo com o qual não precisava me preocupar. É claro que é assim. Claro que sim. Não sei por que estava me preocupando tanto, disse Subaru, mostrando os dentes ao sorrir. De repente, tudo fazia sentido para ele. Na segunda vez, Felt e Ron pareciam se tratar como família. Ambos foram mortos por Elsa, mas mesmo quando estavam morrendo, deviam estar pensando um no outro. Além disso, a Felt também já havia salvado a vida de Subaru na hora certa. Se Subaru se sentia em dívida com a não-Satella, então ele também deveria se sentir em dívida com a Felt. Vamos nos apressar. Já perdemos muito tempo. Eu ainda não entendo por que você está aí. Espere. Eu disse para parar com isso. Quando Subaru começou a andar e passou por Felt, ele colocou a mão na cabeça dela e bagunçou seu cabelo loiro. O cabelo dela, com mechas finas, que provavelmente nunca havia sido penteado, não parecia ruim escorrendo pelos dedos de Subaru. Depois que Felt saísse da favela um dia e se arrumasse um pouco, Subaru achou que ela provavelmente brilharia muito. Então, para também colocar a Felt em um caminho para alcançar seus sonhos. Eu realmente tenho que fazer isso funcionar, não é? Sou o único que pode fazer isso. Pare de dizer todas essas coisas estranhas e de ficar obcecado consigo mesmo. Eu vou morder você. Com a mão de Subaru ainda na cabeça de Felt, apesar dos protestos dela, ele silenciosamente solidificou sua determinação. Ele mudaria o destino não apenas de não-Satella, mas também de Felt e Ron, todas as pessoas que haviam tocado seu coração. Deve ser por isso que Subaru repetia esse dia várias vezes. Eu disse para parar com isso. Disse Felt, antes de morder Subaru. Para os ratos gigantes. Onde posso encontrar um dango com ácido bórico? Isso sim é que é veneno. Para a grande baleia branca. Sabe, o primeiro cara que me vem à mente quando penso na palavra capitão é o bom e velho Capitão Abe. Aposto que ele tem alguns anzóis de pesca. Ao nosso mais honrado grande dragão. Como este é um mundo de fantasia, aposto que eles realmente existem, mas, cara, se eu encontrasse um desses, posso garantir que não conseguiria fazer nada. Mas você sabe, eles são muito legais, então eu meio que quero ver um, mas que contradição, não é? Esses meus sentimentos confusos podem queimar no inferno. Você não pode simplesmente dizer as senhas sem ter que fazer todo esse absurdo. Você consegue ser mais irritante. A porta do porão se abriu com tanta força que parecia que ia se soltar das dobradiças, mas Subaru, que já esperava por isso, deu um passo para trás e não sofreu nenhum dano. Rosnando de frustração, alto demais para a entrada, estava o gigante careca Ron, que Subaru já estava acostumado a ver a essa altura. Seu rosto estava vermelho e sua pressão arterial provavelmente estava alta. Se você ficar com raiva desse jeito, vai estourar um vaso sanguíneo. Mesmo se tivéssemos a medicina moderna, eu diria que sua situação está muito ruim. Se você acha que isso é tão ruim para mim, então não me irrite. Afinal, quem é você? Não devo deixar ninguém entrar hoje, então vá embora. Desculpe-me por isso. Na verdade, esse cara é meu cliente, então você poderia deixá-lo entrar, disse Felt, que estava escondida atrás das costas de Subaru e acabou de espiar por trás dele. Ron relaxou lentamente os ombros. Enquanto a Felt olhava entre um Ron desapontado e um Subaru assobiando, ela soltou um suspiro.
Você realmente tem uma personalidade terrível, garoto. Sem querer ser muito ruim, é simplesmente a pior. De qualquer forma, estamos entrando, Ron. Quando a Felt passou por Ron, ainda olhando para baixo, ela entrou no porão de saques como se fosse seu próprio lugar. Ron primeiro olhou para Felt para obter mais explicações, mas foi ignorado, então virou o rosto irritado para Subaru. Ela realmente segue o seu próprio ritmo, não é? Nós, os caras normais, ficamos para trás, não é mesmo? Disse Subaru. Eu gostaria de voltar à estaca zero, onde eu estava ensinando a ela o significado de diferentes palavras. De qualquer forma, entre, respondeu Ron, com o tom de um homem que havia desistido e lavado as mãos de tudo, antes de encolher seu corpo gigante de volta para o porão. Subaru seguiu Ron até o ar empoeirado do porão de saques. Ele deu algumas olhadas cautelosas para um lado e para o outro, mas felizmente não havia sinal de que Elsa ou não Satella estivessem escondidas em algum lugar lá dentro. Felt estava sentada casualmente no balcão do bar, bebendo um copo de leite como se fosse seu. O quê? Este é o único gelado que sobrou. Não vou deixar você ficar com ele, disse ela. Não acredito que você não está nem um pouco incomodado com a sua falta de vergonha. Ei, meu velho, vou tomar um pouco de álcool, o que você tiver. Obrigado, disse Subaru. Você é muito falante. Não vou compartilhar com você. Você não vai receber nada, ouviu? Gritou Ron, atravessando a sala e correndo para trás do balcão, fazendo ranger as tábuas do assoalho, tentando esconder o que parecia ser seu estoque. A reação exagerada de Ron foi suficiente para inspirar pena, e Subaru apenas disse, estou brincando, com uma risada. Bem, então, meu velho. Já perdemos muito tempo, portanto, antes de nos desviarmos do assunto, gostaria de ir direto ao ponto. Tenho a sensação de que já saímos do caminho, mas, o que está acontecendo? Basicamente, quero que você avalie algo. Gostaria que você colocasse um preço nesse mitia que tenho aqui e garantisse seu valor para a Felt. Quando Ron percebeu que a conversa estava se voltando para os negócios, seus olhos cinzentos ficaram sérios. O velho Ron olhou para a Felt, que acenou com a cabeça em confirmação, antes de voltar a olhar para Subaru. Percebendo que Ron estava pedindo sem palavras para ver o item, Subaru tirou o celular do bolso e o entregou a Ron. Parece que a aparência metálica do telefone foi o que primeiro chamou a atenção de Ron e, enquanto ele passava os dedos sobre ele, parecia um brinquedo minúsculo em suas mãos enormes. Então, este é um mitia. Mesmo para alguém como eu, esta é a primeira vez que vejo um desses. Tenho certeza de que este é o único de seu tipo em todo o mundo. Além disso, é bastante delicado, portanto, tenha cuidado com ele. Se você quebrá-lo, eu realmente terei que me matar, e não estou brincando com isso, é claro, para que eu possa começar de novo. Ron passou um tempo observando cuidadosamente sua aparência externa, mas depois abriu lentamente o telefone dobrável. Ron teve sua primeira surpresa quando o telefone começou a funcionar e emitiu um som, e teve sua segunda surpresa quando viu o papel de parede do telefone. Esta foto. Achei que este seria um bom momento para usar esse. Para mostrar a você as habilidades do dispositivo, coloquei uma cena do dia da Felt como papel de parede. O papel de parede era uma das fotos que Subaru havia tirado de Felt quando a conheceu no beco. Ele escolheu a que achou mais bonita e, dada a qualidade da imagem, achou que ficou bem legal no geral. Ron olhou da imagem para Felt, que estava tomando seu leite, e disse, bem, você certamente me surpreendeu. Acho que não há mais nada lá fora que possa desenhar uma imagem tão perfeita. Essa é uma mitia que retira uma fatia do tempo e a armazena. Nem se compara a um desenho feito por alguém, não é mesmo? Se quiser, posso tirar uma de você também. Estou interessado, mas parece um pouco perigoso. Não tira nada de sua vida, não é? Independentemente da idade e do mundo, parece que essa superstição sobre fotografias persiste, não é? Subaru deu um sorriso fraco em resposta à reação de Ron, algo que parecia ter saído do período Taiso, ou antes, e respondeu,
Mesmo que eu tire sua foto, você viverá facilmente até os 80 anos ou mais. A reação de Felt ao ouvir a conversa também foi engraçada e, depois de obter sua permissão, Subaru tirou uma foto de Ron e a mostrou a ele. Ron assentiu. Isso é certamente algo extraordinário. Se eu fosse cuidar disso, em termos de moedas de ouro abençoadas, talvez 15, não, eu poderia conseguir mais de 20 por isso. Acredito que valha tanto assim. O senso comercial de Ron brilhou, seus olhos brilharam enquanto ele fazia sua avaliação. Embora Subaru pensasse que não tinha certeza do quanto poderia se orgulhar de receber o selo de aprovação de alguém que trabalha com a venda de produtos roubados, isso certamente o deixou à vontade. Com as narinas dilatadas pela confiança, Subaru se voltou para Felt. Bem, aí está. Essa é a carta que tenho que jogar. Como eu disse, ela vale mais do que 20 moedas de ouro abençoadas. Então, agora, eu gostaria de trocá-la por esse distintivo que você tem. Vejo que você faz essa cara muitas vezes, mas é realmente irritante. Aparentemente não impressionado com o fato de que tudo parecia estar indo de acordo com o plano de Subaru, Felt fez uma careta. No entanto, isso não mudou o fato de que essa nova informação fez com que o negócio parecesse ainda melhor para ela. Bem, para ser sincera, estou feliz por ter a garantia de que posso transformar esse mitia em dinheiro. Parece que também não preciso mais duvidar de que ele valha 20 moedas de ouro abençoadas. Aceito a carta que você tem para jogar. Certo. De qualquer forma, parece que nossas negociações foram bem-sucedidas. Será seu trabalho vendê-lo, mas desejo-lhe boa sorte. Agora que tudo está resolvido, que tal irmos a algum lugar e tomarmos um drink para comemorar nosso sucesso? Subaru se aproximou rapidamente de Felt e estendeu a mão para pegar o distintivo, mas Felt lentamente a empurrou para trás. Espere um pouco. Por que você está com tanta pressa? A vida tem seus limites. Você precisa tratar cada segundo dela como precioso, e é uma pena desperdiçar qualquer. Certo, chega disso, disse Felt, estreitando os olhos vermelhos e com uma atitude calma presa ao cerne de suas dúvidas. Para começar, por que você quer esse distintivo? Subaru fez uma pausa, prendendo a respiração, e quando Ron e Felt viram isso, Subaru percebeu que havia cometido um erro. O que ele deveria ter feito era dizer um monte de bobagens, como havia feito antes. No entanto, nada sairia. Como Subaru manteve o silêncio, a boca de Felt se soltou em um sorriso. A senhora mais velha que me pediu para roubá-lo em primeiro lugar também não queria falar sobre isso, e parece que você é igual. Bem, roubar é muito ruim por si só, então, com o roubo envolvido, tenho certeza de que todos têm alguns motivos ocultos sobre os quais não gostariam de falar. Mas, no seu caso, você se destaca mais do que normalmente se destacaria. Se eu parar para pensar, você está tentando roubar isso de quem queria que eu roubasse em primeiro lugar. A atitude da Felt era como a de um gato torturando sua presa. Afinal, o que é esse distintivo? Ele vale mais do que parece, não é? É por isso que todo mundo o quer. Em outras palavras, vale mais do que este mitia. Espere, Felt. Essa linha de pensamento é realmente perigosa. Eu praticamente já sei o que você está planejando dizer agora, mesmo que eu esteja apenas me baseando na minha experiência de jogos, mas, realmente, você precisa parar. Enquanto Subaru observava o indicador de ganancia da Felt subir, ele começou a suar ao tentar impedi-la. Se as negociações se arrastassem por mais tempo do que isso, o final ruim que os aguardava seria uma realidade. Essa oferta é de mais de 20 moedas de ouro abençoadas. Apenas aceite. Não seja mais gananciosa do que isso. Eu, a pessoa que contratou, só pode pagar 20 moedas de ouro abençoadas. Ela não pagará mais do que isso. Como você sabe disso? Bem, quanto mais você fala, mais você está revelando. Você está ligado a ela, não está? Subaru queria poder simplesmente dizer a ela que sabia por causa da habilidade Retorno pela Morte, mas é claro que não podia.
Mesmo que ele explicasse dessa forma, não havia garantia de que ela acreditaria. Quando os olhos de Felt se encheram ainda mais de dúvida, Subaru soube que, independentemente do que ele dissesse, ela não acreditaria mais nele. A essa altura, talvez ele tivesse que arrancar o distintivo dela. Mas se eu fizesse isso, teria que lidar com esse cara musculoso. Bem, ela tem você dançando na palma da mão dela, não é, garoto? Deve ser embaraçoso, já que ela é mais jovem que você. A culpa é toda sua por dar rédea solta a ela. Ela é tão dura que sinto que estou prestes a chorar. Se Subaru tentasse ser violento, a única coisa que aconteceria seria ele ser espancado por Ron. Mesmo que ele conseguisse pegá-lo de Felt, ele não achava que conseguiria correr mais do que ela. Subaru tinha visto como ela corria como o vento. Não havia como ele escapar. Felt, por favor. Não pense que implorar vai levá-lo a algum lugar. Olhe, eu aceito seu acordo como uma opção, mas não é justo fazer um acordo sem ouvir o que meu cliente original tem a dizer sobre tudo isso. Se você me disser quanto esse emblema realmente vale e for capaz de preparar o que ele realmente vale como pagamento, então poderei reconsiderar. Nos olhos de Felt, não havia a menor compaixão ou misericórdia. Seus dois olhos estavam tentando desesperadamente extrair a verdade da atitude de Subaru. No entanto, os motivos de Subaru para querer o distintivo não eram os mesmos que os de Elsa. Ele só queria devolvê-lo ao dono. Mas, embora a Felt não conhecesse as intenções de Subaru, ele conhecia as dela. Subaru sabia por que a Felt estava tão desesperada para negociar o melhor acordo possível. Ele sabia por quem ela estava tentando tão desesperadamente. Então, após uma pausa, ele disse a verdade. Tudo que eu quero é devolver esse distintivo ao seu legítimo proprietário. O quê? Dizer a verdade era a coisa mais sincera que ele achava que poderia fazer. Assim, enquanto os olhos de Felt se arregalavam, Subaru apenas repetiu o que havia dito antes. Quero devolver esse distintivo ao seu legítimo proprietário. É por isso que eu o quero. Isso é tudo. Os olhos vermelhos de Felt brilharam cheios de animosidade, mas Subaru permaneceu em silêncio. A essa altura, ele não estava disposto a fazer brincadeiras, então apenas abaixou a cabeça. Acho que ele não está mentindo, disse Ron. Não se deixem enganar por ele. Isso só pode ser uma piada. Devolvê-lo ao seu legítimo proprietário, pagando todo esse dinheiro para comprá-lo de volta da pessoa que o roubou. Como você pode ser tão estúpido? Se era isso que ele queria fazer, deveria ter trazido um guarda com ele para nos prender. É claro que Subaru não podia fazer isso. Não, Satella não queria envolver os guardas. Foi por isso que Subaru recusou a oferta de Reinhard. Subaru não podia ir contra os desejos de não Satella. Era o mínimo que Subaru poderia fazer, e era sua resposta àquela que havia salvado sua vida. Se você vai mentir, faça um trabalho melhor. Mesmo que finja que está falando sério, não serei enganada. Se eu não. É isso mesmo. Não vou me deixar enganar. Felt disse, como se estivesse sacudindo alguns pensamentos de sua cabeça, terminando com uma voz fraca. Felt, disse Ron em um tom carinhoso com uma expressão dolorosa, provavelmente sabendo o que estava acontecendo dentro de Felt. De qualquer forma, não parecia que Felt mudaria de ideia. Em outras palavras, as negociações haviam fracassado. Quem é? De repente, a expressão de Ron mudou e ele olhou para a entrada. Subaru, ainda em estado de choque com o fracasso das negociações, chegou tarde demais para reagir à voz de Ron? Pode ser o meu cliente. Mas parece um pouco cedo. Felt foi até a porta, com sua expressão de raiva ainda no rosto, e estendeu a mão para abri-la. Subaru de repente identificou os sentimentos de impaciência que estavam surgindo dentro dele. O porão de saques, uma batida na porta, o cliente da Felt, todos esses sinais só podiam levar a uma coisa. Não abram a porta. Todos nós seremos mortos. Era mais cedo do que Subaru esperava. Pelas janelas, ele podia ver o sol ainda alto no céu.
Estava muito claro para ter passado do pôr do sol. Na primeira e na segunda vez, o desespero havia chegado depois do pôr do sol. Subaru não tinha baixado a guarda quanto ao tempo limitado que tinham, mas, ainda assim, era muito cedo. Subaru ainda não havia realizado nada do que precisava fazer para mudar este mundo. Subaru não chegou a tempo. Sua mão já estava na porta, que foi aberta pelo lado de fora, e a luz avermelhada do início do pôr do sol varreu a escuridão do porão. E então? O que você quer dizer com ser morto? Eu nunca faria algo tão violento sem aviso prévio, disse uma garota de cabelos prateados com um olhar amargo no rosto ao entrar no porão.